Boa noite, a gente vai apresentar um trabalho sobre doença de Alzheimer. Os componentes do grupo é Adriele Lima, Gleidson Costa, Flávio Santiago, Letícia Santana, Maeli Souza e Saila Barros. Conceito. O mal de Alzheimer, doença de Alzheimer ou simplesmente o Alzheimer é uma doença degenerativa atualmente incurável, mas que possui tratamento. Alois Alzheimer, neurologista alemão, o primeiro a reconhecer a doença degenerativa. Meu nome é Adriele e irei falar sobre aspectos gerais. A doença de Alzheimer, DA, é uma forma irreversível de demência, um grupo de doenças mentais caracterizadas por uma perda adquirida e progressiva das faculdades mentais ou funções cognitivas, como a linguagem, a apraxia, complexos movimentos com significados, como marchar, reconhecimento de objetos, funções executivas, planejamento de decisão e, mais notavelmente, da memória. Boa noite, sou Saila Barros. Vou falar sobre a epidemiologia da doença Alzheimer. A doença Alzheimer é uma doença neuropsicological, caracterizada pela degeneração progressiva dos neurônios, que conduz à demência e ao prejuízo mental. A circunstância envolve sintomas do prejuízo cognitivo suave, que conduz eventualmente à perda da memória completa, a estado mental confuso, a tomada de decisão danificada e a dependência aumentada. Os pacientes afetados pela doença esquecem mesmo até suas atividades, as mais rotineiras possíveis, como quem são as pessoas, qual é o nome dela, o que ela é de parentesco com você. A dificuldade em realizar todas as tarefas aumenta enquanto a doença progride. Os pacientes de Alzheimer, igualmente, desenvolvem sintomas comparáveis da apatia e da retirada social. Igualmente, sofrem da depressão e dos balanços de humores bipolares. Meu nome é Flávio e vou falar de fatores de risco. A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de demência da doença de Alzheimer. Após os 65 anos, o risco de desenvolver a doença dobra a cada 5 anos. Nas mulheres, parece ter risco maior para o desenvolvimento da doença, mas talvez aconteça pelo fato de ela viver mais do que os homens. A Alzheimer tem mais chance de se desenvolver em pessoas que já têm histórico na família, mas nem por isso quer dizer que é uma doença hereditária. Embora a doença não seja considerada hereditária, há casos principalmente que a doença tem início antes dos 65 anos, que a herança genética é importante. Esse caso corresponde a 10% dos pacientes com DA. Pessoas com histórico de complexa atividade intelectual e alta escolaridade tendem a desenvolver os sintomas da doença em um estágio mais avançado de atrofia cerebral, pois é necessária uma maior perda de neurônio para que o sintoma da demência comece a aparecer. Por isso, uma maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Outros fatores importantes referem-se ao estilo de vida. São considerados fatores de risco hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo. Esses fatores relacionados ao hábito são considerados modificáveis. Alguns estudos apontam que, se eles forem controlados, podem retardar o aparecimento da doença. Olá, meu nome é Gleidson. Eu vou falar sobre patogenia e aspectos fisiopatológicos. Proteinopatia, causada pela decomposição anormal de proteína B amiloide que leva à morte das células. É importante você saber que é caracterizado pela proteinopatia porque acredita principalmente que a doença é causada por uma posição anormal de proteína chamada beta-amiloide, que nos podemos ver aqui na placa amiloide. Aqui eles levam à morte das células, então principal causa da doença. O que acredita hoje em dia é que ele é causado por decomposição anormal dessa proteína, que vai levar a um processo inflamatório, o que chama também de exocitosidade, que é o uso da excesso da liberação de neurotransmissores excitatórios e leva à morte neural, e isso também leva à disfunção mitocondrial e à presença de radicais livres, que sabemos que são tóxicos para o neurônio. Estão presentes desta proteína, a beta-amiloide, e elas vão levar a esse processo que vão
culminar com a morte das células. Então, tudo isso é responsável pelo processo neurodegenerativo. E quando se trata de fisiopatologia, é impossível não falar também da importância da proteína de tau. Só para você entender, aqui nós podemos ver uma região saudável do cérebro do indivíduo e aqui uma porção comprometida do cérebro do indivíduo com Alzheimer. Estão vendo que nessa região aqui podemos ver fibras bem organizadas, como falam trilhos, mesmo estão o axônio e microtúbulos bem organizados nesta região saudável. Enquanto a região com Alzheimer, vocês veem emaranhados em formação. A proteína de tau, ela tem a função de estabilizar o microtúbulo e ela é muito abundante em indivíduos saudáveis. Mas na doença de Alzheimer, ela é hiperfosforizada na forma de emaranhados, a proteína de tau. Ela é muito importante porque essa função é de estabilizar o microtúbulo, é manter a capacidade do axônio, transportar nutrientes do corpo em direção ao terminal e do terminal em direção ao corpo, que isso vai nutrir todo o neurônio. Na fisiopatia da doença, as placas e os emaranhados tendem a se espalhar por todo o córtex em um padrão previsível, ou de acordo com o avanço da doença do Alzheimer. Aí você vê o avanço da doença. Aqui podemos observar as fases da doença. A fase inicial, o lapso na memória recente, mudança de comportamento, senso de direção comprometido, atitudes mais agressivas, dificuldade em fixar informações novas e teimosia. Essas são as fases iniciais. A fase intermediária, a perda de memória intensificada, repetição infinita de informações, estresse psicológico e depressão, agressividade quando contrariado, estranhamento constante da própria casa e dos pertences. Essa é a fase intermediária. A fase grave tem a dependência física total, não anda e quase não fala, não reconhece ninguém e nem a si mesmo, surgimento de feridas, aparecimento de infecções e deglutição prejudicadas. Boa noite, meu nome é Maélia, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico da doença de Alzheimer é por exclusão. O rastreamento inicial deve incluir a avaliação de depressão e exames de laboratório, com ênfase especial na função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. O paciente que apresenta problemas de memória é baseado na identificação das modificações cognitivas específicas. Exames físicos e neurológicos acompanhados de avaliação do estado mental para identificar os déficits de memória, de linguagem, além do desvio espacial, que é a percepção do espaço. Vale ressaltar também que o diagnóstico precoce do tratamento adequado é por tempo oportuno e é fundamental para possibilitar o alívio do sintoma e a estabilização ou retardo da progressão da doença. Como detectar a doença? É necessário fazer exame de tecido cerebral por meio de necroscopia ou biópsia cerebral, vários testes, tomografia ou ressonância nuclear magnética de crânio, dosagem dos hormônios da tireoide e exame de sangue para verificar se não há alteração de fígado, no metabolismo do cálcio e fósforo, deficiência de vitamina B e etc. Algumas partes do cérebro onde é afetada. Lobo frontal, que governa a inteligência, julgamento e comportamento social. Lobos temporal e parietal, que governa a memória e a linguagem. Qual médico pode diagnosticar e tratar o mal de Alzheimer? O Alzheimer pode ser tratado por um psiquiatra, um geriatra ou por um neurologista especializado no tratamento da doença de Alzheimer. Olá, meu nome é Letícia e vim falar sobre o tratamento do Alzheimer. O tratamento do Alzheimer é um medicamentoso capaz de minimizar o distúrbio da doença, que deve ser prescrito pela equipe médica, proporcionando assim a estabilização do comprometimento cognitivo, do comportamento e da realização das atividades da vida diária com o mínimo de efeito adverso. Atualmente, os fármacos usados no tratamento podem ser classificados em 2 grupos gerais. O primeiro é composto pelo que atua diretamente nas áreas prejudicadas pela doença.
O segundo compreende os remédios que tratam das alterações comportamentais decorrentes da doença. No âmbito do Ministério da Saúde, está disponível nas unidades de saúde de todo o país os medicamentos donepezina, galatamina, rivaroxaban, memantina. Esse tratamento está previsto no protocolo clínico e diretriz terapêutica desta condição clínica.